Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Letícia de Atualidades. Vou falar um pouquinho de Enem ao lado dos meus colegas Bruno, de Matemática, e João também, falando de algumas das mudanças do Enem, como, por exemplo, a questão de 2 dias, né, 2 finais de semana de prova no Enem, já é uma mudança aí significativa, uma reivindicação para o pessoal de algumas religiões que tem aquela coisa de se preservar no final de semana, enfim. Então são 2 finais de semana de Enem e mais mudanças também, né, meninos? Sim, Letícia. Uma das mudanças também que ocorreu, pessoal, foi a ordem das provas, né? Ano passado, redação era no segundo dia de provas, no domingo, né, junto com matemática, e agora a prova de linguagens e redação passou pro primeiro domingo, junto com ciências humanas. E no fim de semana seguinte, aí sim, passou ciências da natureza, que estava no sábado do ano passado, passou para o segundo domingo junto com matemática. Então, basicamente, a gente ficou com uma prova basicamente focada em humanas no primeiro final de semana e uma prova focada em exatas e biológicas no segundo final de semana. Então Certo? ficou essa divisão aí. E tem o lance dos treineiros também, né? Que não tem mais espaço pro treineiro. Como é que é isso aí? Isso, antes, Letícia, quem quisesse fazer a prova do Enem como prática, para já ensaiando quando fizesse realmente valendo a vaga, agora não tem mais essa opção de fazer o Enem como treino. E é legal lembrar também que os tempos de prova, né? O primeiro domingo, o pessoal vai ter 5 horas e meia para fazer a prova, e no segundo domingo eles vão ter aí 4 horas e meia para fazer a prova, 1 hora a menos, porque no primeiro domingo eles têm a prova de redação. Isso, a própria redação, ela dá 1 hora, você tem mais ou menos previsão aí de 1 hora para fazer a redação e 4 horas e meia para responder as mesmas 180 questões. Isso ainda não mudou. A quantidade de questões ficou exatamente igual ao do ano passado. As questões de alguns temas também, né? Por exemplo, de conhecimentos gerais, atualidades, são os temas, e o próprio tema da redação, que a gente vai falar um pouquinho mais ainda nesse bate-papo, geralmente não costumam repetir. Então você tem que ficar de olho, antenado com o que acontece já nesse primeiro semestre, de várias questões, questão ambiental, questão social, questão do desemprego, da crise econômica. A gente tem muito assunto. Que mais que a gente tem de novidade, gente? Bom, a gente pode começar, acho que agora com matérias, né, João? Vamos Acho começar legal. falando matéria por matéria. Vamos começar aí com linguagens, falando de português, inglês e espanhol. Vamos. Lembrando que no Enem, né, Bruno, o aluno faz na inscrição a opção, se ele vai fazer a língua estrangeira, o inglês ou o espanhol. Ele vai optar por uma das duas provas. Nunca faz as duas, é ou uma ou outra. Isso. E o que a prova de português tem de característica? Isso vem se observando já no Enem bastante tempo, Letícia, e deve continuar agora. São enunciados longos, textos longos, vai exigir muita capacidade de interpretação do aluno. É uma prova que exige aí uma concentração muito grande para não perder nenhum detalhe que está no enunciado. Interpretação de texto, fator principal aí. E a palavra-chave, isso é uma coisa que se caracteriza em todas as disciplinas do Enem. O Enem, não só na prova de linguagens, Letícia, tem enunciados muito longos. Então, seja em ciências exatas, ciências da natureza, ciências humanas, vai ter que ler enunciado muito longo. Então, quem for fazer a prova aí, concentração, para não perder nenhum dado. Já inglês e espanhol são questões também voltadas para a interpretação de textos aí nessas línguas para o aluno interpretar. E a gente encaixa também atualidades em algumas questões, né? Muitas até, né? Por exemplo, temas que aconteceram, a febre amarela. Pode ser que haja alguma questão de matemática relacionada à febre amarela com essa abordagem das estatísticas, dos números, enfim, vocês sabem muito bem. Com certeza, Letícia. A matemática normalmente é o terror do pessoal, né? Ela é feita por último, esse ano continua por último, lá no segundo final de semana. E ela já tem essa característica que o professor João falou de a gente ter questões longas. Então, fora a dificuldade às vezes que o aluno tem, ou o candidato com o fator conta mesmo, de saber como passar do português para o matematiquês, como a gente brinca, tem a dificuldade também da leitura, né? Tem muito texto, o enunciado é grande até ele interpretar tudo. E essa questão das atualidades é bem relevante, você ressaltou o exemplo da febre amarela, como essa parte de doenças tem, porque cai muito essa parte de matemática e parte de estatística. Então você tem questões relacionadas a quanto foi o aumento de casos de febre amarela no Nordeste, por exemplo, ou no Sudeste. Então você calcula, ou você pode calcular uma evolução percentual, pode interpretar o gráfico para ver aí de lá quantos por cento aumentou. Então matemática tem muito disso. E o basicão mesmo que cai também de matemática, a parte de geometria, né, professor João? Que a parte de áreas, né, de você calcular áreas, volumes. Isso é uma coisa que normalmente cai e não foge muito de um ano para o outro. E uma outra coisa que o Enem tem bastante, né, que o professor Bruno estava falando, é diversas aplicações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Conta de luz, Conta de aumento. luz, conta de água, como que eu vou fazer compra em um mercado, quanto dinheiro eu gasto, peso de determinados alimentos, troco que eu vou receber.
Então, coisas que a gente vivencia no cotidiano, o Enem gosta bastante de cobrar alguma questão relacionada a isso, contextualizando aquele conceito em alguma atividade do nosso dia a dia. Então precisa estar de olho nessas questões. Mais alguma mudança para a gente comentar das disciplinas? Bom, a parte agora que a gente pode conversar é uma parte aí já de voltado de ciências da natureza, né? Ou ciências humanas. Vamos começar por qual, professor João? Vamos começar aqui por ciências humanas. Beleza, vamos lá. Porque ciências humanas, a gente vai tratar aí de história e de geografia, né? Então, tanto história e geografia, eles vão passar pelos diversos conteúdos que o ensino médio cobra, mas a gente vai dar uma atenção especial aqui a alguns eventos que estão fazendo aniversário. É verdade, a gente estava conversando em off relacionado a isso, né? Exatamente, uma coisa que cobra muito no Enem é quando acontecem essas coisas. É o cinquentenário de alguma coisa, é o centenário de alguma coisa, e nós estamos em 2017. Então a gente fez um bem bolado aqui de eventos que ocorreram em 1967, há 50 anos atrás, e em 1917, há 100 anos atrás. Professor João, fala aí para nós. Por exemplo, vamos destacar alguns. Em 2017, nós temos 50 anos da Guerra dos 6 Dias lá em Israel, Israel contra o Egito, um tema bastante relevante de história. De muito impacto esse tema, inclusive, que definiu uma série de coisas na nova ordem mundial, né? A gente Sim. é fundamental. Isso, faz 50 anos da morte do líder Ernesto Che Guevara. Sim. Também representa uma figura importante na nossa história. E 100 anos de um evento importantíssimo, a Revolução Russa, que teve desdobramentos aí. 1917, 100 anos, 2017. Exatamente, é o centenário da Revolução Russa, que está próximo também de eventos relacionados à Primeira Guerra Mundial, tem a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra nesse ano. Então, assim, a parte de ciências humanas vai borbulhar um pouco nesses conceitos aí, tanto da nova ordem aí, da parte da Guerra dos 6 Dias, a parte da Revolução Russa, e o Che Guevara aí, que está muito em evidência aí na nossa sociedade, né, independente Ainda aí. bastante discutido, né? Sim, Enfim. exatamente. Então pode ser uma prova bem dinâmica, Bem né? dinâmica. Bem, assim, movimentada. E ainda a gente pode considerar questões, puxando sardinha para o seu lado, você vai falar melhor do que nós, questões de atualidades que impactam na parte de geopolítica e geografia, né? Crise de refugiados. Nossa, demais. Crise O novo humanitária. governo dos Estados Unidos. Sim, Donald Trump, que é o impacto todo, né? No mundo inteiro, no Brasil, inclusive. E que podem ser temas, inclusive, de redação também. É bom ficar de olho. Por isso que ficar por dentro do que está acontecendo é importante até para você tentar entender um pouco esse contexto que a gente vive, né? Porque esses temas, eles podem ser abordados. E ainda, lembrar, tem a parte dos recursos naturais, né? A gente estuda tanto, vê o uso dos recursos. Aqui no Brasil a gente está vivenciando a época da transposição do Rio São Francisco. Tivemos aí a triste tragédia lá na cidade de Mariana. São temas que eventualmente podem aparecer em mais questões aí. Exatamente. Né? E falando de recursos naturais, né? Vamos passar a falar agora, inclusive, aproveitando já falar de ciências da natureza, pessoal. Ciências da natureza normalmente não se altera muito de um ano para o outro, porque é bem questão física, química, biologia. Então a gente fica mais ou menos assim, física estudando o movimento dos corpos, caminho, velocidade, aceleração, esses fenômenos mais conhecidos, são mais cobrados nas escolas, né? A parte de cinemática, dinâmica, leis de Newton. A parte de química envolve muito reações conhecidas aí que a gente tem no cotidiano, seja ela, por exemplo, a parte de fermentação do álcool, né? A parte de tensoativos, a parte de sabão. E coisas que a gente vivencia no dia a dia, ferrugem, detergente, como você falou, sabão e diversas transformações de matéria-prima, né? A gente lida com um metal famoso aí, o alumínio, praticamente em diversos dias da nossa vida aí, panelas, travessas, artefatos de alumínio, como que a produção do alumínio ocorre. Isso já, inclusive, foi tema de questão do Enem anteriormente e mais de uma vez. Né? E, por fim, biologia. Biologia já vai entrar em muito provavelmente essa parte de doenças. A gente já ressaltou aqui a parte da febre amarela, né? Então, a parte de sintomas, a parte, por exemplo, de como é transmitida a doença. Então, saber os sintomas principais, como é transmitida, o que pode acontecer com a pessoa, tratamentos. Então, são coisas que a biologia cobra. Além disso, uma coisa que cai muito em biologia também é a parte de ecologia. Como bem o João falou também, a tragédia de Mariana aí é uma das coisas que está mais em evidência em relação aí a impactos ambientais e tudo mais. Então, prestar muito atenção nisso e tem muita relação com química e biologia, principalmente a parte de química orgânica, né? Porque envolve todos os componentes aí que contêm carbono. Então, estudar química orgânica e biologia são praticamente questões casadas, que são aquelas questões que eles chamam de interdisciplinares, certo, professor João? Exatamente. E questão interdisciplinar aparece muito no Enem. É uma tendência de várias provas aí, mas o Enem prioriza bastante isso. Você conseguir integrar mais de uma disciplina numa questão só.
É isso aí. Além da redação, né? A redação, como a gente até já falou, pode entrar Donald Trump, pode entrar crise financeira, desemprego. Desemprego, né? Desemprego muito alto Sim, no país em evidência, pode tratar como uma crise social, Sim, né? exatamente. Então... Discussões sobre relacionadas aos direitos das mulheres, pode entrar também. Enfim, vários temas. Temos até anotado aqui, crise na saúde. Relembrando, inclusive, os dois últimos temas, né? Em ano passado foi a questão da violência contra a mulher, o ano onde a maioria do pessoal fez a prova. E no outro ano foi de intolerância religiosa. Então, são temas aí que têm um impacto grande na sociedade e normalmente o Enem busca cobrar isso, né? Então, são temas aí pra gente ficar de olho ao longo desse semestre aí. Crise dos refugiados, também teve uma época que abordaram essa questão, né? Sim, Se fala de xenofobia. É muito complexo tudo isso. Mas enfim, agora falando de promoção, gente, uma promoção muito especial, né? Exatamente. Agora o mais importante, né, pessoal? A gente bateu o papo aqui sobre o Enem, falou das principais coisas, mas por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui e como a gente pode ajudar vocês a ir melhor no Enem? Fiquem ligados. Fala aí. Manda aí, Letícia. Bom, vai ter o lançamento do edital do Enem 2017 em abril, né? No dia 10 de abril. E o que acontece? Nós, então, lançamos um curso inovador para você, que é a Liga do Enem. E a Liga do Enem, com muita novidade, com ferramentas, com dicas para que você se saia muito bem neste exame, para que você consiga aí todos os seus objetivos. E a promoção é muito legal, porque até o dia 31, se você entrar no nosso site, já entra lá, é ligadoenem.com.br, até o dia 31, cadastre o seu e-mail, porque nós podemos garantir 50% de desconto. Belo desconto, né? 50% de desconto para você, mas tem que cadastrar até o dia 31 de março. Isso aí, esse desconto para você já começar a ser um super estudante e acompanhar aí a nossa liga. É isso aí. Certo, pessoal? Então, cadastrem seu e-mail lá, acompanhem mais novidades, visitem a página e sejam mais um membro da nossa Liga do Enem, tá certo? Uhul! Beleza. Isso aí. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu!